Vamos orar com a irmã Benedita, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Faça-se à vontade, pois a casa é tua. Tudo aqui é para ti, Senhor. Oh, manhã maravilhosa, manhã gloriosa, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Jesus querido, Deus amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem, Senhor Jesus, dado o fôlego de vida pela manhã, para que nós possamos olhar para o alto e ver que nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, em cada momento, em cada segundo das nossas vidas. Senhor, olha a Tua igreja. Neste momento, Senhor, vai falando nos corações dos Teus filhos neste lugar, para que eles venham, Senhor meu Deus, receber de Ti mais um alimento para que nós possamos prosseguir caminhando na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, vai trabalhando na mente, na alma, no coração. Senhor, que entrou alguém aqui triste, desanimado, Senhor, que o Teu Espírito Santo já começa a renovar, transformar e tirar tudo aquilo que possa atrapalhar a comunhão para contigo. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale ao coração de cada um nesta manhã e que nós possamos gritar e glorificar o Teu nome, e exaltar o Teu nome nesta terra, porque o tempo é já, é o tempo, Senhor, de nós clamarmos a Ti e buscar aqueles que estão em trevas, buscar aqueles, Senhor meu Deus, que precisam ouvir a Tua voz. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa a vida do meu pastor Marcelo, toma ele nas Tuas mãos, que cada dia, Senhor, Tu venha ministrar no seu coração, venha cada dia ensinar ele cada dia mais, para que ele possa, Senhor, passar a palavra para a Tua igreja, para que nós possamos alimentar e ser edificados pela Tua palavra. Abençoa o grupo de louvor da Tua casa, toma cada um deles nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã os louvor seja para engrandecer o Teu nome, porque como eu falei, tudo aqui é para Ti. Toma, Senhor meu Deus, as crianças da Tua igreja, abençoa os pequeninos, Senhor, guarda eles, livra do homem mau, do homem sanguinário, livra, Senhor meu Deus, de palavras de maldição. Cuida, Senhor meu Deus, dos pequeninos, não só da Tua igreja, mas de toda a comunidade Chico Mendes. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, e que a Tua glória venha resplandecer, e que nos prepare, Deus, para participar do Teu sacrifício. Aleluia. Do Teu sacrifício, para que nós viemos memorizar do Teu corpo e do Teu sangue, que foi derramado por nós, pelos nossos pecados, para que nós viemos, Senhor meu Deus, cada dia, levar à memória o sacrifício de Jesus, e não buscar mais, Senhor Jesus, as coisas do passado, mas buscar viver na presença do Senhor hoje, agora e sempre, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Antes da gente adorar o Senhor com algumas canções, abra sua Bíblia no Salmo 127. Salmos, capítulo 127, ou Salmo 127. Quem já achou, diga amém. Amém? Vamos ler o texto que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos teus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado
quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos ao versículo 1 novamente. Diz assim: se o Senhor não edificar, fale, irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém, irmãos? Agora escolha um irmão para estar orando nessa manhã com ele. E um dos propósitos da gente estar orando é que o Senhor nos ensine a depender totalmente dele. Outro propósito de oração é orar pela Venezuela, por aqueles que lá estão sofrendo agora nesse instante, nesse momento. Ore para que o Senhor possa ajudar os venezuelanos. Ore para que o Senhor possa derramar sobre cada um deles a sua misericórdia, a sua graça. Ore para que o Senhor possa edificar a sua casa, sua família, seu ministério. Ore para que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Ore para que o Senhor seja o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso viver, a nossa família. Sabemos que estamos sempre em débito com o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós somos falhos, indignos da Tua graça, Senhor. Mas o Teu amor nos alcançou, a Tua graça nos cobre, o Teu sangue é sobre nós. E estamos aqui nessa manhã para celebrar o Teu nome, Senhor. Fala o nosso coração, fala o coração da igreja. Mas também estamos aqui pedindo misericórdia sobre o povo da Venezuela, para que o Senhor possa confortar aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão lá sofrendo, desesperados, sem ter onde morar, sem ter alimento. E clamo, Senhor, que o Senhor possa ajudar a enviar socorro bem presente na angústia. Pai, nós clamamos para que o Senhor vigie esse lugar, para que o Senhor vigie a nossa vida, que o Senhor vigie a comunidade Francisco Mendes, para que o Senhor vigie nossa casa, Senhor. Não adianta esforço nenhum humano, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for adorado. Recebe a adoração da Tua igreja nessa manhã, Senhor. Só há um Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar
para te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração, Senhor, e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, oh Deus, de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Meu irmão, eu queria que você saísse aí de trás. Vem pra cá pra frente. Sai daí. Tá lá, tá disperso, irmão. Tá lá, tá olhando pro alto. Tá lá, tá olhando com a mão no bolso. O que tá acontecendo, irmão? Tira a mão do bolso, adora a Deus, se solta. Você, meu irmão, tá aqui de manhã, tem que estar com a mente em Deus. E aí? Vamos lá. Que a minha vida tenha mais da tua unção, do teu poder. Se você pode dar a mão a alguém agora e fale isso: Senhor, que a minha vida tenha mais da tua unção,
Que a minha vida tenha mais do teu poder. Que a minha vida tenha mais da tua misericórdia. Que a minha vida tenha mais da tua presença. Feche os seus olhos, adore ao Rei. Feche os seus olhos, adore ao Rei. Deposite no Senhor toda a sua confiança. Ele é a fonte da nossa alegria, deve ser a fonte da nossa alegria. Ele deve ser o centro da nossa vida. Ele deve ser o momento mais importante da gente. Ele deve ser o momento mais importante. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. E não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Diga para ele: dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti. Cante para ele. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. E não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou, já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir. Esse é o alvo da minha vida. Eu quero te ver como nunca. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém. Eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti,
Senhor. Cante, não importa o que eu sou, Senhor. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Honra ao Senhor, diga: trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Mais uma vez, não importa. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Diga: eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, Senhor. Eu te adoro, Senhor, meu Senhor. Você pode aplaudir ao Rei nessa manhã e dizer: obrigado, Jesus. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. A Ele a adoração da igreja, a Ele o louvor. Aleluia. Se você pode, adore mais o Senhor com aquilo que está cheio o seu coração. Modifique o ambiente onde você está com a sua adoração. Modifique o ambiente espiritual de onde você estiver com a sua adoração. É cada um de nós fazendo aquilo que puder, para que a atmosfera espiritual modifique, seja mudada. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Agradeça a Ele. E quando a minha história
parecia ter chegado ao fim, a tua e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Aleluia! Me libertou. Ele é Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. Um pacto pra selar, silêncio nos céus, resgate, salvação, encheu meu coração e o dele, ele nem hesitou. O amor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Agradeça a ele, irmão. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, ele é o plano perfeito, cante isso pra ele. Jesus, o plano perfeito, é o mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, ele me salvou. Você pode render ações de graças ao Senhor. Você pode aplaudir e glorificar o nome dele. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja entronizado o Cordeiro de Deus. Seja adorado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Arthur. Aleluia. Santo é. Glórias ao nome do Senhor, amém? Bom dia, igreja. Glórias ao nome do Senhor, amém? Glórias ao nome do Senhor, amém? Amém. Você está acordado, isso é uma bênção, é uma vitória você estar aqui nessa manhã, amém? É uma dádiva você estar aqui com saúde, amém? Então eu vim falar para vocês sobre oferta.
Desculpa que eu estou um pouquinho nervoso, tem muito tempo que eu não vejo vocês. Então eu vim aqui falar sobre oferta. Então peço que vocês abram a Bíblia em Provérbios 3, 9, por favor. Todos já acharam? Que isso, estão muito lentos. Todos já acharam? Então vamos ao 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Aqui em Provérbios, do 1 ao 3, do capítulo 1 ao capítulo 3, está falando sobre buscar sabedoria. E tem alguns conselhos. Por exemplo, vou ler o primeiro aqui no 3. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aí fala o que acontecerá se você fizer isso. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem da benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aí a condição: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes aqui, não confies, não apoie do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo, medula para os seus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Eu estava meditando sobre essa palavra, que ele está falando aqui para a gente honrar o Senhor com a nossa fazenda. Ele não está falando aqui com porcentagem da fazenda, com 10% da fazenda, com 1% da fazenda. Ele está falando aqui para honrar o Senhor com a fazenda. A fazenda toda é do Senhor. E essa fazenda aqui, e ele está falando: e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui ele está falando sobre abundância. Que o mosto, que é o vinho em preparo, vai transbordar no lugar que ele é pisado, vai transbordar, então vai ter em abundância. Então ele está falando aqui que se você fizer honrar o Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que você tem em suas mãos, que já é do Senhor, Ele vai prosperar na sua vida. Ele não está falando em quantidade. Me dá 100 que eu te dou 1000. Me dá 2000 que eu te dou 3000. Ele não está falando isso. Ele está falando que se tudo aquilo que tu tem, tu colocar na mão do Senhor, Ele vai te honrar. Se tudo aquilo que tu tem, você entregar na mão do Senhor, Ele vai prosperar. Ele não está falando aqui que você vai ser milionário. Ele está falando que você não vai ter falta. É prosperidade ou não é? Não ter falta em casa. Não ter falta de saúde. Não ter falta de alegria. Que às vezes você tem tudo. Você tem tudo, mas falta um negocinho. E aquele negócio te desmorona. Aquele negócio acaba contigo. Então o Senhor falou: se você entregar o teu trabalho na mão do Senhor, que é a tua fazenda, Ele vai te honrar, Ele vai te botar em prosperidade. Ele vai te honrar no teu trabalho. Se você botar a tua vida na mão do Senhor, a fazenda que for a tua vida, Ele vai prosperar a tua vida. Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai ser contigo. Se aqui for o teu lar, tudo que você botar na mão do Senhor, Ele vai prosperar. Porque o Senhor quer estar conosco. E não esqueçam: isso aqui eu não posso dar para o Senhor. Tudo já é do Senhor. Tudo já é do Senhor, mas Ele precisa que você declare: Senhor, a minha vida é Tua. Eu boto a minha vida em Tuas mãos. Senhor, o meu salário é Teu. Porque a gente é iludido se a gente achar que o nosso salário é que sustenta a nossa casa. Se a gente é iludido, se a gente ganhar 100 milhões e achar que aqueles 100 milhões é que provê alegria, que provê o sustento da nossa casa, a gente é iludido. Porque quem prove a necessidade na nossa casa, quem não deixa faltar nada, é Deus, é o Espírito Santo, seja no pouco, seja no muito, é o Senhor que não deixa faltar nada.
É o Senhor que está sustentando, é o Senhor que está suprindo as suas necessidades. Então a gente não pode esquecer, nós somos a fazenda. Coloca a tua fazenda na mão do Senhor e você verá a prosperidade de Deus, tá? Mas agora nós estamos falando de valores. Entrega aquilo que é do Senhor para o Senhor, não retenha. Eu tenho que aprender isso. Ah, não, essa aqui é da conta, meu Deus. Entrega ao Senhor o que é do Senhor. O que é do Senhor já é do Senhor. Já é do Senhor. Então fique à vontade, enquanto você está ofertando, pode trazer a sua oferta, pode fazer através do QR Code. Eu gostaria de estar chamando as crianças para a gente estar fazendo uma oração por elas. Enquanto você está fazendo a sua oferta, a sua adoração ao Senhor. Seja sábio. Seja sábio. Siga esse conselho. E acho que até as crianças estão devagar hoje, meu Deus. Quero ver 6 horas, está todo mundo devagar. 5 horas. Santo Deus, glorioso Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela dádiva da saúde, da paz, Senhor, da alegria de poder estar aqui na Tua casa louvando o Teu nome, Senhor. Senhor, nunca nos deixe esquecer, Senhor. Nunca nos deixe esquecer, Pai, que tudo que temos é Teu, Pai. Que tudo que somos é Teu, Senhor. Nós nascemos com um único propósito, Senhor, que é viver para Ti, que é honrar o Teu nome, que é responder ao Teu chamado, Senhor. Que nunca vamos perder esse direcionamento, Senhor, na nossa vida, Senhor. Te pedimos pelas crianças, Senhor, que eles já venham entender desde novos, Senhor, que eles nasceram com um único e exclusivo propósito, que é honrar ao Teu nome, Senhor. Que é responder ao Teu chamado, Senhor. Que é levar o Teu ID, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que todos os grilhões, todas as cadeias, todos os dardos, Senhor, todas as prisões espirituais venham ser repreendidas em nome de Jesus. Blinda os Teus pequeninos, Senhor. Livra do homem mau, Senhor. Do homem que, Senhor, se diz bom, mas é mau, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Blinda-os, Senhor. Protege-os, Senhor. Eles são Teus pequeninos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa na escola, Senhor. Abençoa nos seus lares, Senhor. Que eles venham levar o Teu ID nos seus lares, Senhor. Que eles venham responder o Teu chamado onde eles estiverem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Seja o melhor amigo deles, Senhor. Seja o melhor amigo deles, o confidente, Senhor. Que eles não precisem de nenhum outro amigo a não ser o Senhor. Nem Senhor, que eles venham conversar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os pequeninos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Você pode assentar, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus estamos aqui nessa manhã. Fazia tempo que a gente não fazia, além da consagração, uma reunião de manhã. Então isso para mim remonta a muitos momentos diante de Deus pelas manhãs de domingo. Muitos. Em que Deus também na manhã de domingo manifestou da sua graça sobre nós. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Pode assentar, irmã Ivonete. Amém? E antes da gente ir à palavra, e a ceia hoje vai ser no final do culto, vai ser um pouquinho diferente. Eu queria trazer para os irmãos a alegria que eu tive ontem aqui na igreja. Achei que os bancos tinham sido todos roubados. Aí cheguei aqui, não tinha banco nenhum aqui. Os adolescentes jovens são maravilhosos. E aí fizeram um movimento ontem, né, diferente. Graças a Deus pela vida dos adolescentes e jovens. Todo primeiro sábado do mês, culto jovem aqui na igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então a gente está feliz com esse movimento. Quero também aproveitar esse momento antes da palavra para anunciar o seguinte, irmãos. Já está tudo organizando-se, de fato, para que dia 17, sexta-feira, nós recomecemos a escola de líderes aqui na igreja. Diga graças a Deus por isso. Você que já foi líder de célula, você que já fez escola de líderes no passado, você que é líder de célula hoje, ou está querendo aprender, já está em treinamento para liderança de célula, essa primeira turma de recomeço é para você. Então, por favor, faça a sua inscrição. Está lá o link tá o link lá, mas se você está dentro disso que eu acabei de falar, desses critérios que eu acabei de falar, basta procurar a irmã Vanessa e ela vai fazer a sua inscrição. Se você quiser a apostila impressa, só pedir para ela com antecedência, ela vai imprimir também. E aí, dia 17,
a gente começa toda sexta-feira encontros extraordinários aqui na igreja, com os líderes de célula, para nós reaprendermos, para nós reestudarmos, para nós nos ministrarmos uns aos outros, para nós recebermos do Senhor essa nova graça, esse novo momento, para que as células, não que as células estivessem sem um propósito, nós estávamos com um propósito, mas nós precisamos realinhar isso como igreja, como liderança, para depois a igreja ser contagiada de novo pela evangelização e pelo amor às almas perdidas. Um dos propósitos, se não o principal da célula, é evangelização. Mas a evangelização, ela não se atém somente ao contato e a pessoa se converter. A evangelização é um processo completo. Pregar o evangelho e após a pessoa se converter, nós precisamos acompanhar essa pessoa com consolidação, com discipulado, até que ela esteja pronta para ser enviada, e depois que ela é enviada, não termina a evangelização, inicia-se o processo de mentoria ou acompanhamento. Lembra, essas cartas que nós temos no Novo Testamento são mentorias. São acompanhamentos, a maioria delas, as cartas apostólicas, as cartas do Novo Testamento, são acompanhamentos com pessoas que já tinham sido, igrejas que já tinham sido fundadas e que Paulo, Pedro, entre outros autores, acompanharam essas igrejas, esses irmãos, através da tecnologia que eles tinham nas mãos, que eram as cartas. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Então, se você está dentro dessa primeira turma, meu irmão, não fique de fora. Não fique de fora. Eu espero, serão 4 meses de muita intensidade, de muita troca, de muito aprendizado e de renovo, de visão, expectativa, sabe? Eu estou com um coração muito esperançoso de que essa turma vai ser muito especial para mim. A primeira turma de escola de líderes, quem está aqui que foi da primeira turma de escola de líderes? Levanta a mão. Tem 4, 5... Na primeira mesmo. Foram 3 anos. 3 anos que a gente ficou aqui e foi uma bênção. Eu lembro, eu vi essas fotos a semana passada, eu vi as fotos daquela formatura, quem lembra? A foto daquela formatura, gente que não está mais com a gente, estava na formatura, e é emocionante. Meu irmão, faça de tudo para estar. E a segunda turma vai ser aberta para qualquer irmão da igreja que queira, que entenda que tem o chamado da evangelização e que queira um dia liderar numa célula. A segunda turma é que vai ser mais fantástica ainda. São aqueles irmãos que sentem no coração arder para evangelizar, para ganhar pessoas. E aí a segunda turma, que deve começar no início do ano que vem, já vai ser aberta a toda a igreja, aqueles que quiserem participar desse movimento de evangelização. Amém, irmãos? Todos entenderam? Então, esteja orando por essa turma de escola de líderes, esteja orando pelas células quando elas retornarem. Dê uma pausazinha agora, vai ter 3 a 4 meses, mas esteja orando para quando elas voltem um propósito afogueado pelos seus líderes, para evangelizar muitas pessoas aqui na comunidade. Porque, irmãos, eu não vejo outra. Olha o que o texto que a gente leu hoje, que eu li no início, diz: se o Senhor não... O quê? Aí você bota tudo aí. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não pacificar a cidade, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que fazem qualquer tipo de coisa. Então, nós entendemos que, por exemplo, a gente ora... Quem ora pela pacificação das comunidades do Rio de Janeiro? Não é por força, não é por violência, mas pelo... Você está com medo de falar? Fica com medo não. Não é por força nem violência, mas pelo Espírito. Paz só com Deus. A paz com armas só traz mais guerra com armas. A paz com violência ou com força só traz respostas de violência. Sabe quando um homem é pacificado? Quando o seu coração é pacificado. Quando o seu espírito é pacificado. Eu não estou desprezando aqui as forças de segurança do Brasil. Eu só estou falando que é uma ilusão acreditar que nós vamos viver momentos de paz ou paz real pela força. E, portanto, a maior força de pacificação
que existe na face da terra é a igreja do Senhor Jesus. Porque quando ela expande e atinge o coração do homem, aquele homem é pacificado. Se ele é pacificado, tudo que ele fazia de errado fica para trás. E ele recomeça como nova criatura em Cristo Jesus. Guarde bem essa informação. É o nosso foco de trabalho. É o nosso foco, a evangelização. Em volta da evangelização vai vir ação social, vai vir uma coisa aqui, outra ali, mas a evangelização é o instrumento que Deus deu à igreja para a pacificação daqueles que creem. Amém, irmãos? Nós estamos na parte final do Evangelho de Mateus, capítulo 27. E hoje, possivelmente, a gente termina o estudo de Mateus, mandamentos de Jesus. A gente vai para 27, 28 hoje. E a gente vem com esse propósito de continuar o mesmo tema, só que através agora do Evangelho de Marcos. E a gente vai caminhar nos 4 evangelhos, até onde Deus nos quiser que a gente caminhe, com o mesmo tema, mandamentos de Jesus. Porque, irmãos, tudo se resume a isso. Repita comigo, tudo se resume a isso. Você vai no Antigo Testamento, tem uma passagem famosa que foi cantada e foi musicalizada por algumas pessoas, que tem a ver com obediência. A passagem é: se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, o que acontece com a pessoa? É um princípio. Em resumo do texto, se eu atentamente ouvir a Deus e obedecer os seus mandamentos, as bênçãos me seguirão. Ponto. Aí do outro monte, o contrário é o quê? Se eu ouvir a Deus e não atentar para os seus mandamentos, tudo que você pode imaginar de maldição me seguirá. Uma vez eu vendo uma palestra de um ajuntamento de judeus ortodoxos, e uma das perguntas que foram feitas por um rabino que estava lá, o rabino que estava palestrando, perguntaram para ele assim: me diga, onde estava Deus no holocausto? E por que o holocausto aconteceu com o povo judeu, que era o povo de Deus? E aí esse rabino foi até os textos do Antigo Testamento e citou. Ele foi claro, o objetivo, e falou: se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos, vocês serão seguidos de bênçãos. Mas o povo de Israel tem ido a Deus e sabe seus mandamentos, mas tem seguido os mandamentos do Senhor? Então Deus apenas está cumprindo com a sua palavra. Ele prometeu: se a gente seguir os seus mandamentos, se obedecê-los, as bênçãos nos seguirão. Mas se nós, sabendo os mandamentos do Senhor e não o obedecermos, o que nós queremos esperar? A bênção de Deus? Então tudo, na verdade, esse princípio da obediência vem desde o Éden e vai até o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a última coisa que ele falou para a igreja foi o quê? Quem lembra? Não está nos evangelhos, está em Atos. Qual foi o último mandamento do Senhor Jesus para a igreja em Atos? Ficai em Jerusalém. Obedeçam, fiquem em Jerusalém, não se precipitem, não queiram sair para a evangelização sem o poder do alto. Não? E essa é uma das questões que a gente vai tratar na escola de líderes. Não queiram fazer nada sem o poder do alto. Não queiram evangelizar sem o poder do alto. Não queiram fazer nada sem serem revestidos pelo poder do alto. E aí encaixa com o salmo que nós lemos, porque se nós tentarmos fazer qualquer coisa, o texto diz para nós que não adianta fazer nada sem Deus, nada. Se Deus não estiver com a mão abençoando, nada. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou fazer um monte de coisa, tanto no mundo, na minha vida comum, como na vida da igreja. Não adianta fazer nada se Deus não estiver pondo a mão. É só cansaço, cansaço, cansaço e desgaste. Só. Aí o texto revela uma coisa extraordinária para nós, mas se nós confiarmos em Deus e obedecermos a Deus, Ele dá aos seus santos enquanto eles dormem. O que isso está dizendo? Que o Senhor faz aquilo que nós precisamos que seja feito enquanto a gente está descansando. Só pelo ato de obedecermos, de ouvirmos, de aprendermos e obedecermos a Ele. Então,
o tema continua, mandamentos de Jesus. Agora, Senhor, me faz enxergar em Marcos aquilo que eu não, de repente ainda não enxerguei, que Marcos escreveu, que Mateus não escreveu. Eu quero entender melhor, eu quero te obedecer, eu quero conhecer a tua palavra. Depois a gente vai caminhar para Lucas, que tem outros textos em Lucas que não estão nem em Marcos, nem em Mateus, e a gente vai aprender, e finalmente a gente vai parar no Evangelho de João, que conta os últimos. Tem um aviso, bota aí o aviso de novo aí, o aviso grandão aqui, silencie o seu celular. Amém. Em João, a gente vai falar sobre os últimos dias do Senhor na terra. O Evangelho de João se resume a um tempo específico do Evangelho da vida do Senhor Jesus. Hoje a gente está terminando Mateus e diz assim: a gente terminou na morte do Senhor. E a gente está no versículo 57. Não, já lemos. E vamos para o 62, diz assim. Mateus capítulo 27, versículo 62 diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro continuavam ofendendo Jesus após a morte dele. Enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então eles sabiam dessa palavra de Jesus, da ressurreição, da promessa da ressurreição. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que vindo os discípulos o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então eles fecharam o sepulcro novo de José de Arimateia, escavado numa rocha. Só tinha, obviamente, uma entrada e uma saída. Fecharam com uma grande pedra e ainda selaram essa pedra. Ou seja, fizeram algum tipo de argamassa, alguma coisa para selar a entrada. Capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande, terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu. Diga aleluias. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos, desmaiados. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o que ele jazia, onde ele jazia, e depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas pelo medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os... Quem estava aí nesse abraço dos pés? Maria Madalena e Maria, a outra irmã de Lázaro, que adorava estar aos pés de Jesus. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos seus irmãos, aos meus irmãos, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador,
nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, mas alguns duvidaram. Aí vem a parte final, é a parte que dá base para esse nosso estudo, que é o texto que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a praticar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, não é estarei, o texto está no presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos gravar Mateus 28, 19 e 20? Vamos lá? O 18, 19 e o 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diga graças a Deus. Entendamos, irmãos, tudo que a gente falou aqui, você possivelmente já deve ter lido ou leu o Evangelho de Mateus antes de nós estarmos estudando aqui. Essa parte final fala desse momento, dessa tentativa de enganar e de se precaver contra a ressurreição de Jesus. Mas o que aconteceu, irmãos, foi algo que a gente não consegue explicar. Os outros evangelhos vão dar outros detalhes. Então, o poder de Deus contra a morte e em favor da vida, demonstrando que Ele é o Senhor da vida, se manifesta em Cristo. Quem ressuscitou o Cristo? Cristo nos ressuscitará, amém? Quem ressuscitou o Cristo? E aí, irmãos? A Trindade deu vida de novo ao corpo de Jesus. E aí Jesus ressuscita, e o texto sagrado diz assim: assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia. Paulo lá na frente vai fazendo uma defesa da ressurreição, dizendo que a ressurreição é a doutrina, ou é o aspecto do cristianismo que mais é importante para a missão. Porque se Cristo não ressuscitou, ou não tivesse ressuscitado, em vão é a nossa pregação. Tudo para nós, como cristãos, depende da ressurreição. Depende do poder de Deus para ressurgir, para fazer renascer aqueles que Ele salvou. Só que crer na ressurreição nos traz outras convicções e outras certezas muito mais importantes. Eu sei que quando a gente perde um ente querido que entregou a vida para Jesus, a saudade ficará, sim ou não? A saudade vai ficar com a gente até a gente morrer. Não tem como a gente se apartar dessa saudade, ela fica. Mas nós precisamos entender que, compreendendo a ressurreição, essa compreensão nos traz o conforto necessário, porque nós vamos entender que aquele que morre em Cristo, Paulo vai escrever Tessalonicenses nesse sentido, dizendo para nós que nós não podemos ser ignorantes quanto aos que dormem no Senhor. A ignorância se dá no ensino da ressurreição, na doutrina da ressurreição. Se eu não entendo, e eu não estou falando que eu preciso entender como a ressurreição acontece, todos os aspectos, o que eu preciso entender é que ela vai acontecer. Assim como Jesus, diga comigo, nenhuma das palavras de Jesus
caiu ou vai cair por terra, nenhuma delas, todas elas vão se cumprir, ele garantiu. Ele falou, nenhuma das minhas palavras deixarão de se cumprir, todas se cumprirão. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras hão de se cumprir, todas elas. E a da ressurreição também. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Logo, irmãos, quando a gente compreende esse aspecto, a nossa cabeça explode. Como é, irmãos? Segundo o que a gente acabou de ler, então, se Jesus vai ressuscitar todos os seus santos, naquele dia, se eu estiver vivo, o meu corpo vai ser glorificado num piscar de olhos. Não é que o arrebatamento será num piscar de olhos. Não diz, o texto não diz isso. O texto diz que o meu corpo e o corpo daqueles que estiverem vivos será glorificado, transformado à semelhança do corpo do Cristo glorificado. Não dá para explicar. A física não tem essa explicação, a química não tem essa explicação. É algo extraordinário. Será glorificado, mas será glorificado e será transformado depois que aqueles que estão dormindo no Senhor tiverem seus corpos também glorificados e ressuscitarem primeiro. O que me dá a entender, irmãos, que eu vou falar um negócio para vocês que deve fazer o seu coração também se aquecer, ficar bem quentinho. Se nós estivermos vivos, quando o Senhor Jesus voltar para ressuscitar, para buscar a igreja, não é a gente que vai esperar os santos que dormem, são eles que estarão primeiro esperando a gente, para nos juntarmos a eles e encontrarmos com Jesus. Isso não é história da carochinha, isso não é fábula. Isso é para quem crê, isso é para aquele que acredita. E aí você pode soltar algumas coisas, como eu vou soltar agora, irmã Benedita, pela fé. Eu creio que a senhora vai encontrar com Josias novamente. Irmã Roberta, pela fé, eu creio que o Roberto César estará de braços abertos para te receber, a você, o Roberto, ao seu neto Davi. Eu creio que pela fé encontrarei o meu Pai ressuscitado com o corpo glorificado. Irmãos, isso não tem nada que pague. Nossa esperança às vezes está depositada em coisas muito ínfimas, muito ridículas, comparadas a essa bênção da ressurreição. E Jesus ressuscitou primeiro. E ele ressuscitou primeiro e ele vai assustando as pessoas, porque a despeito dele ter avisado, olha, eu vou ressuscitar. E ele avisou de tal forma que até os inimigos sabiam dessa promessa. Falou, ó, a gente tem que fazer alguma coisa, porque ele avisou que iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas nós não cremos que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Nós cremos que as pessoas vão tentar simular a ressurreição dele. Foi isso que aconteceu. E aí eles pegaram, armaram todo o esquema, meu irmão, mas quando Deus tem um plano... Quando ele tem um plano, quando ele determina um plano, não adianta os homens tentarem obstruir esse plano de acontecer. Ele envia um anjo que num sopro arrebenta com a pedra, arrebenta com o reboco da pedra, faz os soldados adormecerem e realiza. Então, quando Deus tem promessas a cumprir em nossas vidas, como igreja e individualmente, Ele vai fazer cumprir essas promessas, porque Ele é o Deus de promessas, Ele é o Deus que cumpre todas as suas palavras. Jesus ressurreto vai assustando as pessoas. Vai assustando. Porque ele vem glorificado, o corpo dele, quando a gente vai acompanhar nos evangelhos, vai acompanhar em João, por exemplo, o reencontro de Jesus com Pedro. Pedro volta a pescar, Jesus está lá no lugar onde ele estava pescando, e aí quando Pedro percebe que quem está na praia é Jesus, ele se lança na água, volta nadando, quando ele chega, Jesus já tem peixe assado para comer. Eu digo que Jesus é o padroeiro dos cozinheiros. Você já imaginou o que era comer um peixe que Jesus assou? Não deve ter coisa melhor no mundo. E aí Pedro, quando chega, ele estava pescando, quando ele chega, Jesus já estava com o peixe pronto, assado. E eles comem.
Outras passagens dizem que nesse corpo glorificado, Jesus consumiu coisas, comeu, mas ao mesmo tempo diz que ele aparecia em lugares fechados sem ter entrado pela porta aberta. É um mistério para nós. Maravilhoso. E aí ele vai espantando, e aí ele escolhe, irmãos. É a coisa maravilhosa demais. Ele escolhe um grupo específico para manifestar essa realidade da ressurreição primeiro. E esse grupo são essas duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, possivelmente a Maria, irmã de Lázaro, e aí ele se manifesta primeiro a elas. Em outra passagem, vai dizer, em outra versão, em outro texto, vai dizer que elas não reconhecem de cara que é Jesus. Elas acham que é quem? A música, Alexandre, fala aí, me ajuda. É o jardineiro. E elas conversam sem entender, e aí Jesus se revela para elas e dá uma missão lindíssima para elas, mas difícil. Ele vira para elas e fala: estou me revelando a vocês e agora vocês vão aos outros e falem com os meus irmãos que eu estou aqui e que eu vou encontrar eles lá na Galileia. Eu vou na frente. Agora você sabe por que Jesus fala eu vou na frente? Aí você tem que lembrar de todos os outros textos. Porque ele tinha um encontro com 2 homens que não sabiam que iam ser encontrados por ele, que eram os discípulos de Emaús. Jesus encontra os discípulos depois da ressurreição. Nós não sabemos os nomes desses discípulos, mas eu já contei aqui, talvez um dia eu reconte, quando falar sobre Lucas. Jesus leva, pelo menos, segundo as nossas contas aqui, 2h30 a 3 horas caminhando com esses discípulos que estavam indo para Emaús. Ele separa 2h30 ou 3 horas para caminhar com 2 homens que nós nem conhecemos o nome. Mas que se ele separou tempo para caminhar com esses homens, para falar para os irmãos deles, discípulos, calma aí, espera um pouquinho, aguenta a ansiedade, eu vou encontrar vocês lá na Galileia. E aí Jesus vai ter com esses 2 homens. Vai ter com esses 2 homens e conversa com eles coisas que a gente nunca vai conseguir imaginar, porque o texto diz que eles estavam desanimados e Jesus gasta tempo com eles, investe tempo da vida deles, sem que eles soubessem que ele era Jesus, porque também é outra faceta do corpo glorificado. Deus tem domínio sobre coisas que a gente não entende ainda, e os homens não o reconhecem. Mas os homens eram discípulos de Jesus também. Eles sabiam de toda a história do Cristo, tanto que estão decepcionados porque acreditam que a história terminou na crucificação. Jesus demora 2h30 andando com eles. Olha só que exemplo para nós do que significa a consolidação e o discipulado. Ele investe 2h30 do dia mais importante da igreja, que é o dia da ressurreição, em que na nossa visão, ele poderia estar com os discípulos, ele poderia estar se apresentando em Jerusalém, ele poderia estar indo diante de Pilatos e falar, tá vendo, eu não falei que eu voltaria? Ele poderia se apresentar a Anás e Caifás e desbancar todo o judaísmo naquela época, o judaísmo ruim, o judaísmo contaminado pela religiosidade errada. Mas, no entanto, ele dedica 2h30 para confortar o coração de 2 discípulos que estavam desanimados, cabisbaixos, porque tinham se decepcionado, porque não tinham entendido o plano perfeito de Deus. Quando nós falarmos na escola de líderes sobre consolidação e discipulado, a gente vai lembrar disso. Porque a gente vive num mundo corrido. Não vive num mundo corrido? Não vive num mundo fast? Não vive num mundo que a gente tem que resolver tudo para ontem? No trabalho, em casa, na escola, na faculdade, não é isso? E quando a gente fala de consolidação e discipulado, a gente está falando de ter investimento de o quê? De tempo. Ter investimento de vida, ter investimento para ouvir, ter investimento para ensinar, ter tempo para ensinar. E a gente não quer, a gente quer um evangelho do fast. Converteu, já entra numa escolinha,
em 2 horas já ganha o certificado, vamos batizar logo, e depois batiza logo, e já bota logo para fazer alguma coisa, já encosta na mídia, já encosta não sei aqui, encosta não sei o que lá, vai ajudar lá, não é? O fest assim, a gente virou uma fábrica de possíveis cristãos, mas a gente não sabe direito. Porque a gente não quer perder tempo, a gente tem que produzir. Fomos contaminados por uma espécie de mercadologia, de capitalismo religioso, e as igrejas passaram a ser reprodutoras de outros crentinhos. Mas Jesus, no dia mais importante da história da igreja, após o dia da morte, ele dedica 2h30 para conversar com pessoas que eu nem sei o nome, e dedicar tempo a pessoas que a gente nem sabe quem é. Qual o nosso aprendizado? Você está dedicando tempo aos novos? Você está dedicando tempo aos desanimados? Você está dedicando tempo àqueles que precisam ouvir uma palavra de encorajamento? Sim ou não, irmãos? Que silêncio, constrangedor. É para pensar, né? Mas aí eu fico também. Você está dedicando tempo para aquele que está sofrendo? Você está dedicando tempo para aquele que está marginalizado? Você está dedicando tempo para conversar com as pessoas da congregação? Para saber suas histórias? Para saber os seus dramas? Para saber os seus desafios? Ou é tudo muito prático? É tudo muito rápido? É tudo muito fast? Vamos embora. Peraí. No dia da ressurreição, o Senhor para e vai atender pessoas que Ele reconhece que precisam dEle. E ministrar a palavra para essas pessoas. Jesus não fala de outras coisas, ele pega e explica sobre ele mesmo, de Gênesis até Malaquias. Para aquecer o coração daqueles homens, o que Jesus usa? Eles vão declarar isso lá na frente, vão falar, o nosso coração não ficou aquecido, não queimava o nosso coração enquanto ele nos ensinava. O ensino tem o propósito de queimar o coração do aluno, queimar o coração do discípulo, fazer com que sua fé seja renovada, o seu entendimento quanto às coisas de Deus seja aberto. Para isso, o professor, o sumo professor, o maior dos professores, que é Jesus, lógico que ele não se reduz a um professor, mas enquanto professor ele é o melhor exemplo. Quanto tempo leva? Então vamos caminhar junto. Vamos caminhar, vamos ensinar, vamos falar, vamos conversar. Por que vocês estão assim, cabisbaixos? E eles contam. E aí Jesus, diante da demanda de um desânimo por conta de uma possível decepção, fala, não, cara, a história não terminou aí não. Mas ele não se revela imediatamente. Ele poderia acabar com aquilo tudo fazendo o quê? Assim, eu sou Jesus, cara, eu estava na cruz, ressuscitei, acabou. Ele recorre à palavra. Porque não adianta experiência sem palavra. Diga amém, glória a Deus por isso. Não adianta experiências sobrenaturais sem palavra. As experiências não têm embasamento. A pessoa está passando por uma experiência, mas ele não sabe nem o porquê daquilo ali. Supostamente ele está tendo um encontro com Deus. E aí nós temos hoje uma efusão de experiências acontecendo na igreja, de maneira geral, em que as pessoas não sabem o que está acontecendo. Volta para a internet, que tudo que você viu há 15, 20 anos atrás está voltando tudo de novo. Dente de ouro, pó de ouro, pessoas estremecidas, pessoas rindo sem parar. Está voltando tudo novamente nas igrejas. Você para conversar com aquela pessoa e pergunta, não, isso é poder de Deus, mas onde tem base bíblica para isso? Não tem, importa o que eu sinto. E a gente volta para um evangelho sensorial, um evangelho dopamínico. O evangelho da dopamina. O que é dopamina? Quem é? Fala aí, dá aula para mim. Dopamina, o que é? Gente, fala para mim. Pessoal que malha aí. É uma substância que traz a sensação de prazer e alegria. Então o evangelho dopamínico é o evangelho que o culto desperta em mim descargas de dopamina. Então eu entro no culto, daqui a pouco o telão começa a contagem regressiva. Eu já fui num culto assim, né? E aí, 10, 9,
8, e você vai, daqui a pouco a fumaça sobe, e liga a luz, e não sei o quê, e daqui a pouco no 1 para o 0 entra 20 adolescentes dançando, e aquela coisa, e olhando para a Clara, e a Clara olhando para mim, eu falei, o que está acontecendo? E tal, e daqui a pouco entra, e meu Deus do céu, que coisa, né? Fica até com o coração acelerado. E daqui a pouco a palavra, o pregador tem que ter um monte de recursos agora, tecnológicos, digitalizados, imagéticos, e vai gerando uma dependência na igreja pelo complexo, pelo mais difícil. E a igreja vai esquecendo da simplicidade da caminhada, da simplicidade da ministração da palavra, pela palavra. Vai esquecendo o extraordinário que é sentar em volta de uma fogueira e falar das coisas de Deus. E ela vai se viciando no dopamínico, ela vai se viciando nas sensações. E o que vale é as sensações. Vamos aonde? Vamos no monte, porque lá tem sensações. No monte tem revelações. No monte tem alguém que vai falar comigo. Poxa, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você precisa que alguém fale com você. Você precisa que alguém diga assim, eis que te digo, eu estou vendo a tua vida. E aí você já se emociona. Gente, a Bíblia me diz que Deus vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Que novidade há numa revelação em que diz, que Deus vira para mim e fala, eu estou te vendo. Eu, Senhor, eu já sei. Eu sei de tudo que você está passando. Que revelação é essa, gente? Ele sabe. Mas a gente fica viciado. O Caio Fábio de Araújo Filho, um pastor que de vez em quando ainda ouço, mas infelizmente se desviou de algumas doutrinas, ele falava o seguinte, que nós brasileiros estamos viciados numa espécie de pagelância. Tem que ter um intermediário entre eu e Deus, por conta das heranças religiosas e do nosso vício. Eu tenho que virar para o Luan, Luan, ora por mim. Não estou falando que a gente não deve orar uns pelos outros, mas eu não devo depender que o Luan ore por mim. Eu não devo depender de monte para profeta. Não, irmãos. O véu foi dando acesso a todo mundo ao Santo dos Santos. Todo mundo tem acesso ao Santo dos Santos. Todos. Não preciso pegar na mão de ninguém. Ele pegou na minha mão, Isaías 41:10, e me leva para o Santo dos Santos. Voltemos à simplicidade do Evangelho, da caminhada com o discípulo, do café, e em qualquer lugar. Você pode marcar discipulado, encontro para conversar no shopping, na quadrinha vermelha, na quadrinha mais vermelhinha ainda, que é outra lá, na bacia. Você pode, na porta do Paulo Sérgio, tem lá, tinha uma árvore bonita lá, ele arrancou a figueira lá, ô varão. Embaixo da amendoeira. Qual é o lugar para ter experiência com Deus? A melhor experiência é onde você quiser ter e a mais simples possível. Porque nós não podemos depender de nada e nem de ninguém além do Senhor. Nada e nem ninguém. O Senhor nos ensina que a caminhada de discipulado é a melhor forma de viver a missão. Porque Ele ensina, olha, a palavra final de Jesus para a igreja em Mateus é, ide, vá, saia do seu lugar. O Evangelho não é estático, o Evangelho é dinâmico. Eu fico imaginando como é que era o dia a dia do Senhor Jesus, porque eu vejo esse dinamismo nos Evangelhos. Eu não sei que horas ele acordava, eu não sei nem se dormia, que havia dias que ele passava a madrugada inteira orando e amanhecia no outro dia já pregando o Evangelho, já indo visitar pessoas, já indo caminhar entre as pessoas. Faz mais uma coisa, Senhor, né? Não aguentava, nem podia dormir. Mas uma coisa eu sei, o Evangelho é dinâmico e a missão é dinâmica. É onde você foi plantado, você pode ser e deve ser um referencial de Cristo naquele lugar. Luz para iluminar, sal para salgar. Cidade edificada sobre o monte. E não importa se você... E aí, irmãos, é uma coisa meio maluca, né? O pastor Anderson pregou há alguns anos aqui na igreja e falou sobre isso.
e virou na verdade, é uma frase muito usada pelos evangélicos: o escolhido não tem isso. Fala de novo, o escolhido não tem, fazendo menção à vida de Jonas. Não tem jeito, se você foi resgatado pelo Senhor para iluminar, para salgar, não tem jeito. Você pode até tentar se esconder no seu trabalho. Eu não vou falar para ninguém que eu sou crente, eu não vou falar para ninguém que eu sou de Jesus, eu vou ficar na minha, eu quero fazer só o meu trabalho, mas não tem como. Em algum momento, alguém vai perguntar: vem cá, tu é da igreja? Aí você vai se perguntar: mas como assim? Eu não falei para ninguém que eu era da igreja, eu não falei para ninguém que eu era discípulo de Jesus. Mas não tem jeito. Os nossos atos, a maneira de nós falarmos, nos denunciam para quem está em volta. É semelhança de Pedro. Ele andou tanto com Jesus, ele andou tão próximo de Jesus, ele andava tão perto de Jesus, que quando ele tentou negar a Jesus, as pessoas viam nele as evidências do Cristo. E falavam o que para ele? Não, é você mesmo. Você era discípulo dele. Você andava com ele. Você fala como ele. Amém? Repita comigo. Eu preciso cumprir a missão que Deus me deu para cumprir. E qual foi a missão? Sede minhas testemunhas. Vá e viva o Evangelho. Mais do que pregar, é viver o Evangelho. Praticar o Evangelho. E naturalmente, irmão, você vai encontrar pessoas para caminhar com elas. Deus vai colocar no seu caminho pessoas que estarão precisando do seu testemunho, da sua palavra, do conhecimento que você tem de Deus, do teu testemunho, e isso vai acontecer. Mas quanto mais você se expõe, se disponibiliza, mais isso vai acontecer. Isso vai acontecer de qualquer forma. Se algum de nós tentar se esconder como Jonas ou como Pedro, não tem jeito, ele vai atrás da gente e vai falar: não foi para isso que eu te chamei, para você se esconder, de maneira nenhuma, para ficar só sentado, participando dos cultos, esquece. Não foi para isso. E de alguma forma ele vai tirar a gente do conforto, do aparente conforto, e vai levar a gente para viver a missão. Então, mas quanto mais você se disponibiliza para isso, aí, irmãos, aí é experiência demais que Deus vai te dar. Quando você vira e a semelhança de Isaías, ouve o chamado para a missão: a quem enviaremos nós? E aí Isaías, depois de reconhecer a sua miserabilidade, ele se vê em Deus fazendo o que é necessário. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você faz isso, irmão, aí você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na vida dos outros. Você vai ter que trabalhar até o seu ego, o seu sentimento, para você não confundir e dizer que é você. Mas você vai ver coisas extraordinárias acontecendo através das suas mãos. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo através da sua palavra, da autoridade que Deus deu à igreja. Amém, irmãos? Essa palavra final tem que ficar em nosso coração. Por que das células? Por que do culto público? Por que dos nossos movimentos de oração? É um propósito só. Nós temos uma missão, e é levar o Evangelho a toda criatura, em toda hora, em todo momento. Porque essa é a nossa esperança. Quem aqui teve a vida mudada pelo Evangelho de Cristo? Levantando as mãos. Você acha que quantas pessoas ainda tem para mudarem a vida? Que precisam ouvir o Evangelho, que precisam viver a experiência do Cristo. E eu e você somos canais para isso. Irmãos, é muita gente decepcionada com Deus, decepcionada com a igreja, decepcionada com o sistema. É muita gente decepcionada. Irmãos, é muita gente que precisa, de fato, ter uma experiência com o Evangelho verdadeiro. Um dos desafios de missões, sabe qual é esses últimos anos, os desafios dos missionários? É fazer missões dentro da igreja. Que loucura! Como assim fazer missões dentro da igreja? Tem uma música que é de um grupo aí, já não toca há muito tempo, que é Perdidos na Casa do Pai. Lembra dessa música? Perdidos na Casa do Pai. Pessoas que estão frequentando a igreja, mas não têm a menor ideia de quem é Jesus. Pessoas que estão frequentando a igreja, mas não são convertidos, e tem carteirinha de dizimista, e tem, sei lá, um ministério, uma função, às vezes, na igreja, faz parte de um grupo, mas não
se converteu, que precisam ser evangelizadas, que continuam vivendo as mesmas práticas como se não fossem crentes. E não vem problema nenhum nisso. Está tudo certo, porque Deus, eu ouvi dizer que Deus é perdoador, que Ele perdoa os meus pecados, então, e vai vivendo uma vida assim. Quando a missão diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as gerações, fala comigo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que Ele nos ordenou. Para ensinar, eu tenho que aprender e saber fazer. Vamos lá? É o básico do básico. Quem é profissional aqui de alguma área, levanta alguma das mãos. Eu lembro que para todas as áreas profissionais, você só vai aprender com quem sabe mais que você, sim ou não? Ou com quem fez. E ele sabe mais que você, não é que ele é bonzão, não. É porque ele já passou pelas experiências. É porque ele já... Concorrência está cruel. É porque ele já errou coisas antes de você. Quando eu estou ensinando alguém no trabalho, fala, cara, não é porque eu sei mais do que você no sentido de que eu sou melhor. É porque eu já errei mais do que você. Eu já fiz mais coisas erradas do que você. E aí eu já sei alguns caminhos que podem encurtar você chegar onde tem que chegar. A relação de discipulado é essa. Não é que a gente é mais, que é melhor do que aquele que está chegando na fé, não. É que a gente já errou mais. É que a gente já fez mais besteira. É que a gente já seguiu por caminhos e aí, caramba, não deu o que deveria. Então vou voltar. Então vou ensinar. Amém, irmãos? E aí eu queria que você ficasse de pé nesse momento, em nome de Jesus, para a gente orar, entregando a Deus esse estudo. E pedindo ao Senhor misericórdia para essa próxima sequência, que é Marcos. Amém? Queria convidar a irmã Benedita para tomar aqui na frente, a irmã Lúcia também, por favor. Elas vão nos ajudar hoje, servindo a ceia. O Ministério de Música também pode vir. Amém? Meu irmão, a ceia, a instrução da ceia é tão simples, é tão objetiva. Tem gente que fica confusa. Quem deve participar da ceia? O primeiro critério bíblico é que a ceia é para a igreja. Quem entende que a ceia é para a igreja, irmãos? E a igreja é composta daqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E que já foram ao batismo, essas duas condições. Mas não é só isso. A ceia, ela demanda um momento de autorreflexão. Porque dignos de tomar a ceia, ninguém é, ok? Se fosse pela nossa dignidade ou pela nossa justiça, quem é que poderia tomar a ceia? Ninguém. Quem aqui não pecou essa semana? Levante as mãos. Se levantasse, já teria pecado. Então, todos nós pecamos, em maior e menor grau. Não sei da sua vida, nem você sabe da minha. Então a instrução de Paulo é, antes de tomar o pão, antes de tomar o vinho, faça o homem e a mulher uma autorreflexão. E aí é que está o trabalho maravilhoso do Espírito Santo em nós. Ele nos revela, nos mostra, a nós. Não precisa nenhum profeta, não precisa nenhuma outra pessoa dizer para nós. Nós, pelo Espírito Santo, já sabemos em que condição está a nossa vida. Peço a você que feche os seus olhos e que você possa, pelo Espírito Santo, saber como está a sua vida e pedir ao próprio Espírito Santo: Senhor, me ajuda, me dá forças, me dá condições, me dá graça, me dá coragem para viver essa experiência da obediência aos teus mandamentos. Por maior que seja a tentação, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, Senhor, me dá essa experiência.
E me perdoa os pecados, Senhor. Me perdoa os pecados de verdade, Senhor, e que eu possa, ao pedir perdão pelos meus pecados, esse perdão seja genuíno, gerado em mim, e a ação do teu perdão em mim é que eu abandone aquela prática, é que eu confie na tua palavra, é que eu confie na tua fidelidade. Aleluia. Aleluia. Tem esse momento de adoração ao Senhor. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Diga digno. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Diz a palavra: anjos e querubins estão no seu trono. E uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, anjos e querubins, anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Aleluia. Irmão, você que vai participar da ceia, deixa a mão levantada até você ser servido pelas irmãs. Pedir às irmãs que possam pegar os elementos, cada uma bandeja. Possa deixar as tampas aqui em cima da mesa e possa servir enquanto você vai receber os elementos. Fique de olhos abertos para pegar os elementos. Você vai adorando ao Senhor, dizendo: Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Anjos e querubins, anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, Jesus, e uma nuvem de glória. Santo, diga santo, 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 Tu és santo, oh, santo, 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 Tu és santo, Tu és santo. Santo, 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 Tu és santo. Oh, Tu és santo. Diga, digno é o Cordeiro de receber. Digno é o Cordeiro de receber. Oh Deus, a glória, a força, a honra, todo o poder. Oh, digno é um Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins, anjos e querubins estão no teu trono.
uma nuvem de glória e uma nuvem de glória. Anjos se querubins, e uma nuvem de glória e uma nuvem de glória. Diga: tu és santo, tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Tu és santo. Alguém está sem os elementos, não foi servido? Todos fomos. Erga o pão, erga o cálice, feche os seus olhos e adore a Jesus, que está representado nas suas mãos, pelo pão partido e pelo suco de uva. O pão é o corpo de Jesus que foi dilacerado por nós, partido por nós. O suco é o sangue de Jesus, que é o sangue do novo e vivo caminho de volta para Deus. É o sangue da nova aliança. Você que é a igreja, adore ao Senhor por esses elementos, porque eles representam a presença de Jesus em nós, o sacrifício de Jesus em nós, as promessas de Jesus contidas na última ceia do Senhor. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, a estrela da manhã, cavaleiro do cavalo branco. Seus olhos como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada. Ele está vestido com um manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és nosso Rei, Senhor dos Aí naquela noite que ele foi traído, o santo dos santos, o Rei dos Reis, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, pegou o pão, partiu e disse: tomai, esse é o meu corpo que será partido por causa de vocês. Comamos todos em nome de Jesus. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Jesus declarou para as irmãs: aquele que comer a minha carne sempre existirá.
Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue sempre existirá. Antes de beber do cálice, glorifique e exalte o nome do Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Porque se fosse pela nossa justiça, nós já teríamos sido fulminados. Tu és santo, Tu és santo. Senhor, derrama temor sobre nossos corações, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Da mesma forma, o Senhor pegou o cálice, ergueu e deu graças. Pegue o seu cálice, não como um ato religioso, de religião vã, mas pegue o seu cálice, erga e dê graças. Dê graças. Mas pastor, por que eu tenho que dar graças? A minha vida está um problema só. Ah, meu irmão, dê graças. Só erga o cálice e dê graças. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Ainda que não esteja sendo fácil, obrigado. Ainda que esteja com problema, obrigado. Mas também, Senhor, obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. O Senhor ergueu o cálice e deu graças. Deu aos seus discípulos e disse: bebei, bebei. Esse é o cálice da nova aliança, de um novo começo. É o cálice do novo e vivo caminho. Porque quem vem ao Pai através de mim, o encontrará. Quem vai ao Pai através de Jesus encontra descanso, encontra paz, encontra alegria. Erga o seu cálice, adore ao Senhor. Ele simboliza o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Antes de beber, diga: aquele que venceu. Aquele que venceu a morte é Jesus. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Aquele que é o Senhor. Jesus, leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. A estrela da manhã. O cavaleiro do cavalo branco. Seus olhos como chamas de fogo, a ver tudo na terra, Senhor. Tu és santo. Em sua boca uma espada afiada. Jesus, ele está vestido com um manto de sangue. Em sua coxa está escrito, diga: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és nosso Rei, Senhor dos Senhores. Tu és nosso Rei. Ele deu o cálice e disse: olha, esse é o sangue da nova aliança. Bebei todos, bebemos todos o sangue de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, o que comemos e bebemos não é literalmente o seu corpo nem o seu sangue.
Mas esse ato nos traz a consciência, nos faz anunciar que o Deus Todo-Poderoso amou o mundo de tal maneira que entregou o que tinha de mais precioso, o que tinha de mais valioso, de valor e de preços impossíveis de serem calculados. Não há como pagar o sacrifício de Jesus. Não há como dimensionar cosmicamente o sacrifício do Senhor. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o presente dos presentes. Esse é o maior de todos os dons. Esse é o maior de todos os presentes. A salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós não éramos dignos e nem somos, mas a Tua graça nos alcançou. O Teu amor nos conquistou. Como diz a canção. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor se você pode, quer. Glorifique o nome dEle. Mas também dê um abraço no seu irmão, na sua irmã e diga: Deus te abençoe. Que o Senhor te encha de graça, de misericórdia, de amor. Aleluia. Após abraçar pelo menos 350 irmãos, você pode assentar. Nós já estamos terminando, não sei nem que horas são, mas o bom do culto de domingo de manhã é que eu posso ir embora até a hora que eu quiser, porque posso até fazer uma vigília diurna, né? Mas nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Nós fizemos essa semana uma enquete com a igreja, e é óbvio, irmãos, que tínhamos opiniões diferentes, e eu respeito essas opiniões. Acho maravilhoso que isso aconteça, porque isso traz amadurecimento também para nós. Mas nunca esqueça uma coisa: nós não vamos ter o culto de domingo à noite porque adoramos a seleção brasileira. É porque temos a prudência de entender que esse momento a gente vai estar com a nossa família, com os nossos amigos, que seria inviável estarmos aqui, mas no seu coração, no meu coração tem que estar uma coisa: o único a ser adorado, o único que merece as nossas vidas, o único que merece todo o nosso esforço de vida é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, não tem. Sabe, eu fui até receber uma palavra muito, muito importante de uma pessoa aqui da igreja, que nos trouxe uma realidade. Às vezes esses movimentos culturais e esportivos mexem tanto com o nosso interior, com a nossa alma, com os nossos sentimentos, que às vezes a gente extrapola o que não deveria. Então, ainda que você hoje tenha esse momento de comunhão com seus irmãos, com a sua família, lembre-se, o único a ser adorado é Jesus. E não perca aquilo que alguns jogadores estão demonstrando para nós com tanta excelência. Eu volto a dizer, o fato deles estarem lá disputando troféus e dinheiro, seja lá o que for, para alguns aquilo ali não é o mais importante. Nós estamos vendo alguns jogadores dando exemplo real do que é ser cristão no meio de um mundo idolátrico, na verdade. Nós estamos vendo irmãos que, ao comemorarem gol, não estão oferecendo a glória para outro, não estão oferecendo a glória para a torcida ou para o time. Estão se ajoelhando e literalmente confessando Jesus diante de milhões de pessoas. Diante de milhões de pessoas viram a comemoração do atacante alemão, que fez um gesto que eu nunca vi outro jogador fazer. Então, até esses momentos, preste bem atenção no que eu vou dizer, até esses momentos devem servir para glorificar o nome do Senhor. Porque não é importante se o Brasil vai ganhar ou perder, o importante é se o nome de Jesus vai ser glorificado. E a gente está vendo, por exemplo, pequenos ganhando grandes. Isso não é para você um sinal? Isso não é para você uma indicativa? Né? Você está vendo pequenos assustando grandes.
Você está vendo Davis batendo em Golias. Isso não te lembra nada? Isso não traz à tua memória que Jesus age dessa forma? Então, a minha oração de uns dias para cá é assim: Senhor, que até na Copa do Mundo o teu nome seja glorificado. Que o resultado final seja para a glória de Jesus e não dos homens. Amém, irmãos? Então que você tenha um restante de dia abençoado. Que você possa, de fato, ter um momento de alegria, de comunhão com seus irmãos, amigos, familiares. Que você possa ter esse momento de qualidade. O que nós não podemos, e é que a gente vai realmente levar a ferro e fogo isso, é deixar de adorar a Deus. Deixar de adorar a Deus. Eu lamento que na última quarta-feira a gente não teve culto aqui, mas é uma situação completamente diferente. A gente foi pego de surpresa com uma situação de força maior, em que a gente, como pastor, a gente fica assim: meu Deus, como é que faz? Mas o correto é não ter. A gente não pode botar nenhum irmão em risco por conta do culto. Então, se estava acontecendo uma situação complexa, é só lembrar da Bíblia. Não vou tentar o Senhor meu Deus. Eu não vou me jogar do penhasco só para dizer que Ele me livra. Quem entendeu o que eu estou falando? Eu não vou me pôr num tiroteio só para dizer que o Senhor me livra. Não vou tentar o Senhor meu Deus. E nem vou colocar a vida do outro irmão em risco. Então, quando aconteceu uma situação como essa, eu até pensei em fazer uma live. Mas eu acho que a gente tem que começar a entender que às vezes a gente tem que andar com Deus. Uma situação como essa não pode lhe tirar não é impedimento para que você tivesse um culto a Deus na quarta-feira. Ainda que não coletivamente. Não era impedimento para você ir para o seu quarto no horário do culto, se esse horário é tão importante, você pegar a sua Bíblia, você pegar um rádio, botar louvores e adorar a Deus. Então, ainda que tenham esses impedimentos, isso não é impedimento para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? E você pode fazer a mesma coisa se você quiser essa noite. Se você entendeu que essa noite você não deve dedicar o tempo que deveria ser de culto para outra atividade, você pode muito bem fazer na sua casa, com seus familiares, a adoração ao Senhor. Mas a Bíblia me ensina que tanto o que faz nesse sentido, o que come quanto o que não come, se fazem para o Senhor, fazem a adoração. Então, que tudo que nós fizemos hoje seja para a glória de Deus. Aproveite. Em tempo, essa semana ainda, nós vamos enviar a carta. Ele exige isso. Ele exige, né? O pastor Dalvo, de fato, quer voltar aqui para a igreja, ele e Dona Gleide. Então, nós vamos estar confeccionando a carta junto com a irmã Vanessa e enviando a carta carta, né? Falando em pedido de repatriamento, vamos dizer assim, né? Nós vamos resgatá-los lá. E quero também agradecer a Deus pela vida. Tem um novo pastor que recebeu posse ontem na igreja central de Costa Barros. Rogério Gouveia, se eu não me engano o nome dele. Ontem foi o culto de posse. O pastor Dalvo estava lá, passando, abençoando esse momento. Então, a igreja que o pastor Dalvo era pastor, agora tem o pastor Rogério Gouveia como pastor presidente lá. E também, se a gente puder, um dia a gente vai estar visitando e dando apoio aos irmãos lá. Amém, irmãos? Bota a mão no ombro do seu irmão e fala assim, ó: bom almoço. Você não quer me convidar não para almoçar na tua casa? Aí você vai cantar: que seja hoje, que seja agora. Com essa palavra a gente está despedido. Deus abençoe a sua vida. E nos vemos segunda, jiu-jitsu, terça, célula, quarta, culto de adoração, quinta, jiu-jitsu e no próximo final de semana. Glória a Deus. Vamos à paz.